Então, gente, bora lá, faça você mesmo. Vamos lá, um outro questionamento, uma outra pergunta para a gente aí assimilar. Bora lá. Você, nós, já vimos crianças trabalhando nas ruas e brincando? Você já viu? Já vi. Provavelmente você já viu. A partir do que você aprendeu até aqui, agora responda a essa questão fazendo a comparação. Em que condições brincavam e trabalhavam? Em que tipos de brincadeira? Que tipo de trabalho? Qual era a faixa etária dessas crianças? Gente, como já foi citado aqui, exemplos, né, de crianças que trabalham em faróis, já vi, é, limpa, né, para-brisa, né, de carros. Já vi ali as crianças junto com as mães, né, com os pais ali em pontos estratégicos, né, ali do trânsito, nas avenidas, fazendo com que as crianças peçam e ali elas ficam brincando de jogar água uma nas outras, nesse contexto, né, que eu já vi. E você, em qual contexto, em que momento você já viu crianças trabalhando e brincando, né? Em que situações? Em outras palavras, deixa eu voltar aqui que eu passei, né? Bora lá. Em outras palavras, para essas crianças, tanto brincar quanto trabalhar não são ações opostas, mas poderão ser sinônimos se o prazer e a criatividade foram preservados em sua ação. Por isso mesmo, trabalhando, a criança poderá conviver com essa realidade, brincando e, por meio de suas brincadeiras, expressar esse mundo em que vive. Mas por que a criança ela consegue relacionar, trabalhar e brincar, enquanto o adulto tem mais dificuldade para isso? O que acontece é que, para a criança, fantasia e realidade são muito próximos. Isso é um ponto. A realidade, então, torna-se o material, o concreto, para ela brincar. Assim, brincar e trabalhar podem ser vistos como algo sério e não sério ao mesmo tempo. Então, para comprovar a relação entre trabalho e brincadeira como sinônimos e não como atividades opostas, dados interessantes de algumas pesquisas apontam, inclusive, o tipo de brincadeira típica da atividade de trabalho das crianças. Bora lá. Silva, 2003, fez uma pesquisa com crianças que trabalhavam no corte de cana e identificou algo muito interessante. Essas crianças apresentavam, em sua maioria, um tipo de brincadeira comum, que é a brincadeira de esconde-esconde. Isso quem observou foi Silva. Crianças trabalhando no corte de cana, a brincadeira que foi observada foi de esconde-esconde. Cerqueira Santos, 2004, pesquisou crianças que trabalham na rua como ensinaleiras e observou que os objetos que elas utilizam em seu trabalho, calotas, pinos de malabarismo, cesto de palha, etc., aparecem em suas brincadeiras, tanto no trabalho como em casa. Outro dado importante é que na rua a criança desenvolve habilidades com alto grau de atenção. Então, Cerqueira observou que crianças que trabalham na rua, em sinaleiras, as suas brincadeiras envolviam objetos como calotas, pinos de malabarismo, cestos de palha, etc. Para Kishimoto, 2000, há continuidade entre uma atividade que definimos como produtiva e a lúdica, ou seja,
há uma dialética entre jogo e trabalho, visto que tanto um quanto o outro colocam o sujeito em ação. A questão é que tanto o trabalho quanto a atividade lúdica é necessário que haja a liberdade do jogo e o prazer do trabalho. Eu vou aqui pesquisar na internet sobre a questão da dialética. O que é dialética? Se você já sabe, ótimo, mas eu vou trazer aqui na minha pesquisa o que é dialética. O que é dialética entre jogo e trabalho? Dialética é um método de argumentação e um modo de pensar que se caracteriza pelo confronto de ideias opostas para alcançar a verdade ou uma compreensão mais profunda de um tema. Isso eu estou pesquisando na internet, onde fala a visão geral criada, né, pela inteligência artificial. É um jogo de ideias, concepções ou palavras que resultam no embate por serem elas entre si diferentes. Então, é algo que está relacionado a ideias contrárias, né? A debates. Então, bora lá. As crianças nos mostram isso quando, por exemplo, a chamarmos a criança para fabricarmos um jogo com sucata. Ela se interessa mais pela construção ou produção dele do que pelo próprio jogo em si. Ou seja, no jogo também podemos ter trabalho e o prazer do esforço em fazer algo livremente se encontra tanto no jogo, quando construído, como no trabalho, enquanto atividade em que se pode expressar criatividade e espontaneidade. Diante disso, como se posiciona a educação em relação à criança? Uma proposta educacional que permita à criança permanecer criança por um tempo não encontra espaço na sociedade do trabalho. Então, como é que a educação, diante desse contexto, dessas informações, desse conhecimento que nós estamos adquirindo, agora eu pergunto, e a educação? Como ela vai se posicionar em relação a essa criança em todo esse contexto? Então, aqui fala que uma proposta educacional que permita a criança permanecer criança por um tempo não encontra espaço na sociedade do trabalho. Na contemporaneidade, em que o consumo tornou-se a palavra de ordem, o espaço lúdico revela como as relações entre sociedade e criança são estabelecidas. O ser humano, de modo geral, não consegue parar. Ele é estimulado incessantemente a querer novos objetos. Tudo é descartável e até a atividade lúdica é ressignificada, apenas com o sentido de algo prazeroso e lazer. Ou seja, a atividade, a ludicidade, enquanto tensão e seriedade, reflexão e criatividade, é deixada de lado. Com isso, vemos a falta de expressão da subjetividade humana e, em decorrência, o aumento de medicamentos para acalmar as mentes inquietas, como apontou a autora Alicia Fernandes ao se referir a casos de desatenção e hiperatividade hoje. Então vamos assimilar? Bora. A indústria cultural preenche o tempo da criança com várias atividades que ela expressa no brincar. O tempo e o sentido da atividade lúdica foram influenciados pela indústria cultural. Gente, é uma coisa de se pensar seriamente em que estamos educando nossas crianças.
O que queremos que nossas crianças se tornem? Crianças se tornem, gente. Não é pensar no futuro, não. É que crianças se tornem. Logo no começo falei sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e um dos direitos é criança brincar, estudar e criança ser criança. Mas essa indústria, até nós mesmos como adultos, como pais, como professores, como responsáveis pelas crianças, estamos sufocando, estamos interrompendo os momentos de brincadeiras, ou muitas vezes não está se dando importância, né? Deixando a criança ser criança, de vivenciar esses momentos que passa e que passa muito rápido, que o tempo está passando rápido. Estamos tornando nossas crianças adultos. No primeiro estudo nosso lá da cultura lúdica, vimos, né, que as crianças eram consideradas adulto mirim. Não se via criança como criança. Se lutou para ter as crianças hoje terem seus direitos, de vivenciar o momento de criança. Sabe, a questão da inocência, da lucidez, né, da espontaneidade, da criatividade, de se improvisar, né? O que estamos fazendo com nossas crianças? Então, para terminar, temos que o vocabulário para que a gente. Então, nós temos aí o vocabulário, onde vai tratar do consumo. O que é o consumo que a gente viu aí e que estamos vendo o tempo todo, né? Do consumo. É o ato ou efeito de consumir, é o gasto, certo? Desatenção, falta de atenção. Estímulo, qualquer ação que provoca uma reação. Hiperatividade, transtorno neurobiológico que surge na infância, com características como inquietude e impulsividade. Indústria cultural é a expressão indústria cultural que foi criada pelos filósofos e sociólogos alemão Theodor Adorno, 1903 a 1969, e Marx, 1895 a 1973. Gente, me perdoe se eu não estiver correto, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista e industrial. Segundo os autores, a indústria cultural possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumo. Então, sem medo de errar, para resolvermos a situação problema que foi indicada no início, lembra? Precisamos articular conteúdos tratados nesta sessão, bem como na anterior. Nossa questão é responder se a indústria cultural atingiu as expressões da atividade lúdica na criança, assim como fez no adulto. Então, na seção 1.4, aprendemos que a sociedade industrializada, ela organizou o tempo, ela organizou o espaço, bem como novas condutas e responsabilidades para a vida adulta e do idoso, resultando muitas vezes na inatividade da ação lúdica nessa faixa etária. Gente, tá lembrado do macrosistema e do microsistema, onde o macrosistema ele influencia. Quais são os microsistemas que nós vimos em relação aos 12 espaços em que primeiramente as crianças são envolvidas, a família e a escola. Então, com relação à criança, discutimos na seção 1.3 que o tempo e o espaço da brincadeira tem muito a ver com os direcionamentos dos adultos nas atividades da criança. Nessa seção ainda apontamos que o grau de concentração que a criança utiliza na brincadeira é alto, pois quando envolvida nela, ela desliga-se de várias situações para se dedicar a uma só.
situação tão diferente do mundo atual. Já na seção 2.1, aprendemos que, se o adulto possibilitar a expressão lúdica espontânea e criativa na criança, ele vai articular melhor o tempo e o espaço da brincadeira em relação ao trabalho, pois os dois geram ação, prazer, criatividade, liberdade, regras e dedicação exclusiva na atividade. Atenção! Devemos cuidar para não silenciarmos tal expressão na vida infantil quando retiramos da criança o tempo de brincar, envolvendo-a em muitas atividades para a estimularmos ao máximo. Também precisamos cuidar para que valores como consumo, imediatismo e prazer a todo custo roubem da criança o seu tempo próprio para cada situação de vida. Caso façamos, estaremos tirando o direito de a criança se desenvolver de forma saudável, pois retiramos dela o espaço de expressão de sua subjetividade. Um outro ponto importante é que a criança expressa também na brincadeira justamente os valores que a sociedade está circulando como verdade. E entre essas verdades é a de que a ludicidade é só prazer e diversão. Lembre-se também, a ludicidade é uma expressão humana, gente. A ludicidade é uma expressão humana que tem tempo próprio e, quando possível de ser expressa espontaneamente, ajuda na saúde. Gente, está assim, envolvendo a questão da saúde do sujeito como um todo. O trabalho também pode ser expresso enquanto atividade lúdica, desde que mantenha a ação criativa e espontânea em ação. No entanto, na sociedade da indústria cultural, o tempo e os sentidos sobre brincar são outros. Até o próximo estudo.